Bom, gente, mais uma vez dando continuidade à nossa sequência de vídeo e hoje vamos falar sobre o toteísmo. Afinal de contas, o que é o totem? O que é isso, o toteísmo, né? Todo mundo já viu desde pequeno essas figuras aí engraçadas, esculpidas na madeira. Afinal de contas, o que é isso? O que isso tem a ver com religião? Então a gente vai aprender um pouquinho sobre toteísmo. E mais pra frente as coisas vão ficar melhor, que a gente vai começar a falar sobre as religiões propriamente ditas. Os vídeos anteriores foi mais para dar um ápice, para dar um início, pra gente entender alguns conceitos religiosos, beleza? Então tá, vamos ao significado, né? Totem. Toteísmo vem de totem, né? O significado. A palavra totem é uma derivação do termo adulden, que quer dizer marca da família, na língua indígena, né? Ojibwe, dos índios norte-americanos. Toteísmo, tá? Foi estudado muito por Emile Durkheim, e eu vou dar referência bibliográfica no final do vídeo. Ele estudava muito o toteísmo nas tribos norte-americanas e australianas, entendeu? Então, essa questão de totem surgiu, apareceu muito lá, tá certo? Então temos aí, marca da família. Agora, o que isso tem a ver? O que é um totem? O totem pode ser, gente, uma planta, um animal, um objeto que serve como símbolo sagrado de um grupo social, ou um clã, uma tribo. É considerado como seu ancestral ou divindade protetora. O totem é sempre visto como um ancestral comum. Tá em comum, mas é comum, um ancestral comum. Perdoa aí, um ancestral comum, tá certo? Pô, mas uma planta, uma pedra, é um ancestral? Pedra não tem vida, mas lembra daquele vídeo que eu falei do animismo? É por isso que você tem que ver o vídeo do animismo, se não me engano é o terceiro vídeo, número 3. Tá? Tem que ver um animismo para você compreender como que começa a surgir as manifestações religiosas. Então ele achava que o totem poderia ser um planta, um animal, um objeto, uma pessoa, um elemento da natureza, água, vento. Isso tudo poderia ser um totem. Tá? O totem também poderia ser uma marca para representar o clã que a pessoa era, né? Então cada clã tinha uma marca diferente. E essas marcas poderiam ser as heráldicas, esses símbolos aí, vocês veem, né, que é usado no Game of Thrones, os símbolos de família. Cada família tem um símbolo representativo de alguma coisa. Isso para os ancestrais, na verdade, era um totem. Tá? O totem também poderia ser um amuleto, tá? Representando alguma coisa para trazer. Aí você já tem a ideia, a concepção de como surgem os amuletos de boa sorte. É que o seu ancestral estava manifestado naquilo para te trazer alguma boa sorte, entendeu? Então se tem os amuletos, aí já tem a origem dos amuletos. O totem também poderia ser uma marca no corpo que a pessoa fez, entendeu? Totem era tudo isso, tá? Mas com o principal objetivo de estabelecer uma comunicação com você, com o seu ancestral, com o divino, com a natureza. Lembre-se do animismo, tá? Tudo tem alma, então eles partiam do pressuposto que tudo tinha alma, tudo era animado, tudo tinha vida, de certa forma tinha vida. É importante conhecermos algumas palavras-chave para começarmos o estudo. Tribo, clã e fátrias. O que é uma tribo? Um aglomerado grupo de pessoas da mesma etnia. Então se for um índio, você tem um monte de índio. Só que esses índios depois vão se dividir por clã. Tá, então se tem um grupo grande de pessoas e se tem um amontoado de pessoas se reunindo, tá? Tudo da mesma etnia. Clã vem da palavra gaélica dos gauleses, que significa crianças. Clã é uma forma estendida da palavra clã, que pode ser traduzido como família. Então clã na verdade seria uma família. Eles acreditavam que eles eram da mesma família, talvez não do laço sanguíneo, tá certo? Mas por pertencerem ao mesmo ancestral. Tá? E temos as fátrias. O que eram as fátrias? Fátrias era a reunião de vários clãs para fazer liturgias religiosas, sacrifícios, cultos, etc. Então se tinha o totem, as fátrias se reuniam para fazerem algumas petições. Lembra daquele vídeo que eu falei de como surgia a manifestação religiosa, a necessidade, tá? Então eles tinham necessidade de melhorar a caça, a colheita e melhorar a vida. Então eles pediam, faziam essas liturgias aos totens. Nesse aglomerado de pessoas se tinha o casamento de uma pessoa de um clã para o outro. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Clã. Esses clãs acreditavam ser da mesma família, não no laço sanguíneo que eu já falei, mas por terem uso do mesmo nome. E esse nome é o totem.
Então eles faziam uso do mesmo totem, então pertenciam à mesma família. Quem pertence a um determinado clã tem dever social, assistência de luto, e também poderia se casar com pessoas, só poderia se casar com pessoas do mesmo clã, tá? Acontecia de pessoas se casarem com clãs diferentes, mas aí uma pessoa trazia uma parte do totem, a outra pessoa trazia a parte do outro totem, mesclava essa parte do totem. Gente, esse ancestral, vocês podem perceber que o totem tem parte animal, tal, mas o que significa isso? Isso era simbolizando alguma pessoa, tá? Por exemplo, uma pessoa que partiu, que era conhecida, que tinha muito conhecimento, tá? Então ela tinha uma visão de uma águia, então o totem dela era representado através de uma águia, tá? Ou eles também acreditavam que uma águia poderia ser o totem dela, porque eles todos acreditavam que eles eram tudo da mesma manifestação, tá certo? Eram tudo era vida no seu todo. Agora nós temos as representações, tá? Como é que era isso? Uma pessoa que nascia com uma certa habilidade, aí nós temos aí do lado esquerdo uma pessoa correndo, né? E do lado direito eu fiz isso só para representar, para você entender, um guepardo correndo. Então a pessoa, quando era muito veloz, a pessoa atribuía o símbolo de um animal como o seu totem, tá? Então a tribo do guepardo, então era a tribo considerada pela agilidade, por causa da agilidade, por causa da velocidade que ela tinha. Seus guerreiros eram velozes, eram astutos, eram ágeis, então a tribo representava o totem. Essas características que as pessoas tinham se manifestavam através do totem. Quando um clã, que eu falei, se unia a outro clã, tá? Elas tiravam parte de um totem, parte de outro totem e montavam um novo totem, tá certo? Aí nós temos um leão, é um exemplo que eu estou dando. Nós temos um leão, do lado direito nós temos uma águia. Então uma pessoa do clã do leão, uma pessoa do clã da águia ia montar o seu próprio totem, que daria o quê? Um clã com um leão com asas de águia. Era mais ou menos basicamente isso daí. A pessoa recebia o totem por 3 formas. Primeiro, passado de geração por geração. A pessoa nascia na família que automaticamente tinha o totem e ela já teria esse totem por natureza, porque nasceu e recebeu o totem pela sua geração. Pelo pai, quando as pessoas de 2 tribos, né, se casavam, o pai do homem escolhia um totem para a nova família. Isso acontecia, então se tinha um homem e a mulher. Qual que vai ser o novo totem? Ele olhava as características das pessoas, o que essas 2 pessoas poderiam se representar e escolhia um totem para elas. Terceira característica, quando uma criança tinha uma característica muito semelhante ao animal, ela recebia o totem de algum animal, que eu tinha acabado de falar, né? Os clãs, os totens, né, os clãs tinham suas restrições. Como assim? Nós temos aí que eles poderiam acreditar que o totem era um animal, uma água, uma planta. Exemplo, né? Temos aí um jaguar, um puma, um jaguar. Esse jaguar era o totem da família. Então, esse totem deveria ser respeitado. As pessoas não poderiam matar o jaguar, teriam que proteger o jaguar, porque ele era a representação, era o seu totem. Tá? Então não poderiam comer a carne dele, tinha suas restrições. Água, mas no caso da água, né? Se você tem um totem que é água, vai morrer de sede? Não. Elas poderiam beber água, mas não como uma tribo que não tinha a água como totem. Então eles respeitavam muito isso. E o terceiro, a planta, né? Poderia ter uma planta como totem, poderia comer alguma coisa relacionada à planta, verdura, essas coisas, poderia, mas também de forma regrada, não como as outras pessoas. O totem também era representado, tá, em canoas, em barcos, né? Os indígenas faziam essas artes nos seus barcos, nas suas canoas. O totem também poderia ser pintura dentro de cavernas, dentro do estabelecimento da pessoa, dentro da cabana da pessoa, no couro da cabana da pessoa. E também poderia ser aquelas esculturas que a gente mais conhece, que ficaria dentro da sua casa, tá certo? E você percebe, gente, que o ponto principal essas manifestações religiosas era fazer com que a pessoa se sentisse bem, era cuidar da pessoa. Então todas as tribos que tinham o seu totem, como eu acabei de falar, tinham os seus deveres sociais, de prestar assistência social das pessoas, de cuidar das pessoas, de trazer benefício às pessoas, de fazerem as pessoas se sentirem melhores. A mesma coisa que acontecia com o xamanismo. Compreende? E agora, para finalizar, nós temos a referência bibliográfica de Émile Durkheim, As Formas Elementares da Vida Religiosa. Émile Durkheim foi um sociólogo, antropólogo, cientista, político, psicólogo,
social e filósofo francês, né? O gabarito do caro. Silviano é um pouquinho caro, mas compensa para você entender um pouquinho das raízes dos pensamentos religiosos. Espero que vocês tenham acompanhando a sequência. Essa semana a coisa vai ficar melhor. Próximo vídeo vamos falar sobre politeísmo. Como é que surgiu essa concepção? A gente já aprendeu como é que surgiu o senso cognitivo de que o homem começa a pensar numa divindade. Agora em diante, a gente vai ver agora as religiões propriamente ditas, né? Próximo vídeo, como surgiu o politeísmo. Vai ser um vídeo bem interessante e daqui pra frente, meu irmão, o negócio vai ficar melhor. Então espero com a sua colaboração. Dê gostei no vídeo, comenta aí no vídeo que tem incentivado muito, gente. Um comentário de vocês me incentivam pra caramba. Valeu, um abraço a todas, até a próxima e tchau, tchau.